Olá, meus amigos, estamos de novo para falar um pouco com vocês e compartilhar nossas ideias. Hoje sobre a mobilidade urbana, sobre o trânsito de Belo Horizonte. Esse é um dos grandes gargalos que nós temos na nossa cidade. Muitas perguntas, todas muito interessantes. O Gustavo Lima dá uma opinião e questionamentos. Falta tecnologia. Chegar a um ponto e saber daqui a quanto tempo o ônibus vai passar, saber o melhor trajeto. Falta conforto, assentos mais confortáveis, com a distância segura do colega ao lado. Falta inovação, passagem a um preço proporcional, exemplo de situações cotidianas. Mas não é com isso que se resolve transportes. São ideias como criar horários diferenciados para algumas atividades, melhorando os horários de pico, descentralizar, ao invés de sair do meu bairro e ir para o centro, fazer compra, criar um bairro, um mini-centro. São essas ideias que devem ser discutidas e pensadas, porque o melhor jeito de sair do ponto A e chegar ao ponto B. Sobre isso, eu já posso falar com você, Gustavo, uma experiência própria. Em 1969 eu cheguei em Belo Horizonte. Em 1970, 71, naquela época, Belo Horizonte já fazia esse trabalho de identificar os pontos que se interligam mais facilmente. E eu me lembro muito bem, jovem, acadêmico chegado na cidade, eu participei desse projeto como um contratado. Nós acordávamos de manhã e medíamos, o carro passava, colocávamos um adesivozinho que era medido onde esse carro passava nos vários outros pontos da cidade. Ou seja, isso já nos faz em Belo Horizonte por bastante tempo. Precisa melhorar e muito. É preciso melhorar as condições do transporte. O ônibus precisa ter ar-condicionado, sim. O ônibus lotado no horário de pico é extremamente difícil. É preciso melhorar todas essas outras coisas que você disse. Descentralizar o comércio é importantíssimo. Felizmente, Belo Horizonte já caminha para isso. Mas é importantíssimo que nós tenhamos a visão de que esses processos não começaram agora. O planejamento é importante. E esse planejamento já vem ocorrendo, precisa ser intensificado e melhorado. Uma passagem de custo também razoável para todos. E aqueles que têm maior necessidade, aqueles que têm necessidades especiais, os mais idosos, precisam também ser privilegiados dentro do sistema público de transporte da nossa cidade. Valmir Couto resume aqui. BH não vive mais sem o metrô, é a nossa meta. Essa é a meta de todos nós, do meu partido, o PPS, da minha posição pessoal. O metrô é indispensável. Essa semana começou a primeira pesquisa de solo no centro da cidade para a formação do metrô, que vai da Lagoinha até a Savassi. Graças a Deus, nós podemos dizer. Porque realmente, toda cidade do mundo, o metrô é que desafoga o trânsito. Nós temos hoje aqui, começando, o BRT. Não precisamos achar que o BRT é ruim, não. O BRT é realmente uma coisa importante dentro da situação que Belo Horizonte se encontra. Quem pretende receber pessoas, quem pretende ter um trânsito fluente, precisa privilegiar o sistema público. Ônibus razoáveis, integrados a um sistema perfeito de transporte. O BRT é o ideal? Não. Mas dentro da contingência atual, é aquilo que a cidade pode oferecer aos seus habitantes. Mas sem a complementação total do metrô subterrâneo, não haverá uma melhora concreta e definitiva dessa nossa situação. A Leonora fala, muitas linhas de metrô, é isso aí, por toda a cidade. Inspeção veicular, isso é importantíssimo. Nós não podemos ter automóveis caindo aos pedaços sem as mesmas condições de segurança na cidade, não. Dificulta, quebra no meio do local, da cidade e dificulta a passagem de todos aqueles que vão para um lado e para outro da cidade. Precisa tirar os veículos que estão desregulados, com consumo ruim, aumenta a poluição, dificulta tudo para a nossa cidade. Antônio Martins fala que um dos grandes problemas de BH é o anel rodoviário, o Rodoanel. E as obras parecem não sair a curto prazo, mas algumas intervenções como o alagamento de gargalos, como o viaduto São Francisco, São Vicente, a Avenida Amazonas, poderiam diminuir os congestionamentos. Essa é uma das grandes questões. Faltou planejamento nessa cidade. Isso nós temos que ter a segurança de dizer. As obras de mudança de vias, de transposições,
uma via passando por sobre a outra, viadutos, trincheiras, só recentemente começa a acontecer na nossa cidade. Isso é indispensável, obras de arte que vão complementar e facilitar. Sem isso nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. O Bruno Nani fala, o rodízio de carro seria uma alternativa boa para amenizar o caos do trânsito? E perguntou um pouco de novo sobre o BRT que eu já falei anteriormente. Rodízio de carro, temos que pensar muito nessa questão. Porque outros locais já tentaram e isso na realidade não resolveu. O exemplo claro é São Paulo. Você faz o rodízio de carro, coloca placa par num dia, placa ímpar no outro. O que vai acontecer? Aqueles que têm capacidade econômica grande, compram 2, 3, 4, 5 carros. E o problema de melhorar, piora. E aquele indivíduo que mora um pouco mais distante, que tem a necessidade absoluta do carro, que também é um sistema complementar de transporte importantíssimo, e precisa vir à cidade, vai ser prejudicado, porque ele não tem a condição de comprar, não tem o transporte público e vai ficar prejudicado na sua ação. Imagine então aqueles que dependem do carro exclusivamente para viver, para suas vendas e outras coisas mais. Isso se torna impossível. O que precisa é a complementação total. BRT, metrô. E veja bem, em Belo Horizonte nós temos uma situação singular. Vários ramais da via ferroviária foram utilizados e dados em concessão para cargas, e não foram utilizados para o transporte. Veja bem, nós temos uma ligação ferroviária com Nova Lima, pode ser utilizado por um metrô de superfície, complementa o transporte de pessoas e vai facilitar. Existem já projetos prontos, estudados anteriormente. Ainda não se conseguiu realizar, mas essa tem que ser uma luta nossa. Associar todas essas formas. BRT, sistema ferroviário, um bom sistema coletivo, metrô, mas também dar vazão ao fluxo dos carros e dos automóveis particulares. Essa vai ser a forma que nós vamos conseguir melhorar e adequar melhor a nossa cidade para o nosso direito de ir e vir. Por último, nós temos aqui ainda uma pergunta, aliás, é uma fala do Gustavo Cume, e ele diz que escreveu um artigo sobre a questão da mobilidade. Você pode publicar aqui? Bom, prazer, Gustavo. É aqui que você tem o espaço aberto para falar. É aqui que nós vamos discutir. Eu quero que você publique e me permita que eu também possa comentar o seu artigo. Isso vai ser importante para nós dois. Agradeço a vocês a oportunidade de ter falado de novo. E escolhemos para a próxima semana o tema que é o crescimento sustentável. O que isso significa para você? O que isso significa para a nossa cidade? O que é o crescimento sustentável? Como nós podemos transformar o nosso crescimento na cidade nesse tão falado crescimento sustentável? Muito obrigado.